Paz do Senhor para todos. É um grande prazer estar aqui novamente para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor com esse mesmo tema, diaconia. Um tema muito importante, de grande valia para nós, para a igreja, e que nós podemos aprender juntos qual o significado de servir. Servir a Deus, servir ao próximo, servir a família e de todo o nosso coração servir ao Senhor. Tem que ser prazeroso, né? Não pode ser como achar um servo que é escravo, mas sim um servo que tem prazer, alegria em servir, em fazer a obra do Senhor, está disposto a servir, abrir mão de si mesmo, ser dedicado, ser honrado, honrar os compromissos também. Então vamos meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor, em Efésios 6 e 6, que diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Não servindo para agradar a homens. Quando a gente aprende esse propósito, nós podemos sentir alegria em servir, porque nós não estamos servindo a homens, estamos servindo ao nosso Rei Jesus, agradando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então tenha prazer em servir, seja um diácono, a diaconisa, um servo por excelência, chamado, ungido, abençoado, preparado. E cada dia mais você vai crescer e desenvolver na obra do Senhor. Então, diaconia, temos alguns itens aqui a gente pode descrever. Diaconia como substantivo significa serviço ou cargo. Refere-se a um serviço no qual as forças e os bens são investidos a favor dos outros. Então, é investimento a favor de alguém, a favor dos outros. Ser uma pessoa que está disposta a servir a quem precisar. Aquilo que é chegado em tuas mãos, em nossas mãos, nós estamos dispostos a fazer. E também tem diáconos, que vem do grego essas palavras, denota a pessoa que leva a efeito a tarefa, ou seja, que põe em ação. Não basta ter um título, tem que ter ação, tem que levantar poeira, trabalho, diaconia, levanta poeira, suja o avental, está disposto a servir com excelência. Então, nós aprendemos nesses dias o que é a diaconia, que é a ministração de serviços. Você é chamado, você é escolhido, você tem um dom natural para servir, é disposto, é generoso, gosta de servir, porque você está servindo um rei poderoso, que é Jesus. E servindo a obra dele com alegria, com gozo, com júbilo. Então, quando nós entendemos essa missão, entendemos o que é diaconia, nós servimos com alegria, com prazer, está sempre servindo, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, que é servir. O que ele veio fazer? Veio servir, veio nos servir, desceu da sua realeza, deixou a sua glória, disposto a servir, e serviu até o fim. Até o fim, ele nos serviu. Sempre ele perguntava para as pessoas, quando aproximava deles, o que queres que te faça? Então, ele estava disposto a servir. Curava, libertava, expulsava demônios, cuidava dos emocionais das pessoas, falava a verdade, incansavelmente andava quilômetros e quilômetros atrás das pessoas. Então, ele era um exemplo muito grande de diaconia. Olhando para os textos de Mateus, Marcos, dos evangelhos, a gente vê o quanto ele serviu, o quanto ele dedicou incansavelmente em favor da humanidade, em favor da igreja, daqueles que creem
que creem nele, daqueles que crerão nele ainda, ele está sempre disposto a nos servir, a nos socorrer, a nos acudir, a nos abençoar, a nos ensinar. Então, são múltiplas as funções de diaconia. E Jesus nos dá, na palavra dele, o exemplo, o que é ser um diácono por excelência. É o maior exemplo de diaconia. Glória a Deus. Quero falar também sobre diaconia feminina. A gente falou esses dias sobre diaconia geral, vamos falar sobre diaconia feminina também. Tem vários exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tem exemplos de diaconia. No Antigo Testamento a gente vê Débora, que era juíza, que era profeta e que serviu também, fazendo a vontade de Deus, defendendo Israel, ministrando, ensinando. Então ela foi uma grande mulher, exerceu também diaconia. Glória a Deus pela vida dela. Juíza, então ela trabalhava no meio político e não era uma pessoa corrompida, era uma serva do Senhor, uma pessoa inteligente, né, que foi fiel, que nos deixou esse exemplo de diaconia. E muitas outras também mulheres que serviam. Abigail, esposa de Davi, e Eva, não podemos deixar de falar sobre a nossa mãe Eva. Eva foi também um exemplo de diaconia. Quem ensinou ela? O próprio Deus. Deus servir. Todos nós temos DNA da Eva, né? A mãe da criação. E eu sei que quando foi difícil para Eva, né? Que ela não teve processo. Imagina uma mulher que Deus já fez ela grande. Ela não teve processo de infância, nem de juventude. Ela não teve ninguém para ajudá-la, para orientá-la. Ela teve que aprender tudo ali naquele jardim, no meio de tudo, mas no meio do nada, né? Não tinha instrução, então somente do Senhor Deus. Então ela foi sim uma grande mulher que não é incomparável o que ela viveu na época dela, no princípio de tudo. Então ela foi uma mulher extraordinária também. Glória a Deus. Tem inúmeras, mas como o tempo não vai dar para a gente citar, quero falar sobre Dorcas, que eu admiro muito Dorcas. Dorcas está no livro de Atos, o testemunho dela, 9:6. Ela era uma mulher que cuidava das viúvas, fazendo roupas para elas e fazendo assistência social. Então ela via a necessidade das pessoas, ela socorria. Ela era o socorro ali daquele lugar. E ela era uma mulher amada, por isso, quando ela morreu, as mulheres ali ao redor vinham trazendo as roupas que ela confeccionava, fazia, costurava, mostrando, lembrando dela, chorando em memória dela, falando o quanto ela era boa, quanto ela ia fazer falta. Então, quem serve faz falta. Quem ama, quem faz por amor, faz falta. Né? É muito admirado, é inesquecível, como eu sempre falo, quem serve é inesquecível. Então, Dorcas era uma dessas pessoas, inesquecível. Diaconisa, Dorcas, né? Assistência social, cuidava dos órfãos, das viúvas. Ela era cheia de esmolas e boas obras, como diz aqui Atos 9:6 em diante. Então, ela foi essa mulher que cuidou da área de assistência social, de olhar atento, de olhar aquilo que ninguém vê, de estar pronta a servir, disposta, não olhar a situação financeira, eu não dou conta, eu não tenho isso. E muitos jogam para essa área, eu não tenho dinheiro, mas a gente não vê, né, Dorcas nem falar nisso. Então, as pessoas que servem, elas não vai procurar primeiramente a situação financeira, elas dão um jeito, elas servem, elas vão em busca daquilo que é essencial. Então, Dorcas morreu e Pedro apareceu ali, foi chamado e ela foi ressuscitada. Ressuscitou, alegrando todos ali, jubilando todos ali, porque ela precisava ainda terminar o que ela veio fazer, a missão dela, o propósito que Deus chamou. Então, Dorcas foi muito importante, deixou um legado, um exemplo inesquecível. Então, quem trabalha na obra faz história, é inesquecível. Ela fez história. Era uma pessoa que eles não conseguiriam, naqueles momentos, ficar longe dela.
né? Ficar sem ela. Então, Dorcas fez história e deixou essa história. Então, precisa ter esse ministério Dorcas na igreja, de assistência, de cuidado, de diaconia, né? de serviço, de ação, de social, né? Pessoas que acham que orar pelo próximo é grandes coisas. Não, orar e agir. A própria palavra fala, orar e ação, oração. Então, é orar e ter ação, né, em favor das pessoas. Então, agir, às vezes, fala mais alto no coração das pessoas, em demonstração de amor do que palavras. Então, Dorcas era essa mulher. Então, Dorcas precisa ter na igreja. As Dorcas jamais, né, podem ficar mortas. Tem que ressuscitar esse ministério de socorro, de assistência social, de cuidado das pessoas, porque isso também é diaconia. Todas as pessoas da igreja, né, exercer a diaconia, saber o que é diaconia. Então, diaconia está em todas as áreas, não é só nesse ofício aí, nesse cargo, mas nós precisamos exercer diaconia sempre na nossa vida, independente de título, de posição, se a pessoa é mestrado, é doutorado, não, nós precisamos exercer essa função de diaconia, de servir, de prestar serviço, de ser voluntário, de ser generoso, de não olhar as finanças, né, mas em busca de agir, trazer solução para o bem-estar do próximo. Então, diaconia é serviço, ministração de serviço, glória a Deus. Cada um entenda o seu papel, o seu chamado, aquilo que Deus te chamou. Então, é de grande valia na obra do Senhor, né? Fazer a obra de Deus, sem olhar as dificuldades, enfrentar as dificuldades, glória a Deus. Trabalhamos na igreja para atender um aspecto. Não trabalhamos na igreja para atender um aspecto pessoal, mas o ministério específico da igreja para tratar das necessidades das pessoas. Então, trabalhamos não para o nosso próprio bem, abrimos mão de nós mesmos, do nosso conforto, para ver as pessoas bem, para ministrar a vida das pessoas, para ajudar, para fazer a obra, para estar ali olhando atentamente o que é necessário fazer na obra do Senhor. Então, diaconia caminha lado a lado com o ministério pastoral, com a liderança. Tem que caminhar lado a lado, tem que ser submisso, tem que ser respeitoso, tem que saber respeitar, tem que estar disposto ao chamado, né? Tem que fazer, não é ser ali um objeto de decoração. Veste um terno, veste uma roupa bonita, diaconisa, diáconos, e fica ali somente como se fosse um objeto mesmo de decoração, sem nada fazer, sem nada prestar, sem acudir, sem trabalhar, sem socorrer, né? Então, estar trabalhando junto, lado a lado, né? Na mesma visão de servir, que é o serviço nosso pastoral, também é de servir. Dos líderes, o que eles fazem? Servem, povo. O que uma aeromoça faz, né? Anda elegante, de cabeça empinada, cheia de altivez, assim como um piloto, copiloto, né? Mas quando eles estão no avião, o que eles perguntam? O que a senhora precisa? O que o senhor precisa? O que o senhor necessita? Então, é servir. Estão dispostos a servir. Então, toda a área nós devemos estar dispostos a servir. Com humildade também, né? Ter humildade, ter submissão. Então, de toda a área do templo, da igreja, estar atento à área de diaconia, na portaria, no pátio da igreja, ao redor da igreja, no quarteirão, nos pátios, estar atento, chegar pessoas desconhecidas, atender, saber receber, né? Tudo, levar uma água na tribuna, levar uma água para uma criança, para um idoso, olhar os banheiros, até uma lâmpada, se precisar trocar, ele está ali naquele momento para acudir. O som, né? Sonoplastia é uma área difícil, né? Precisa também de cuidado do som, da limpeza do som, dos microfones,
de guardar, organizar. Então, tem muito trabalho. Não é, a pessoa pensa que é um líder para ficar segurando só no microfone, dando palestra, mas talvez a pessoa não tenha nem um chamado, um preparo para falar, não dá conta de trazer uma palestra, ele não dá conta de cantar um louvor, mas ele pode ser um ótimo diácono, uma ótima diaconisa, né, servindo. Entendeu? Não é somente para nós vamos na igreja para só ali ficar prestando louvores, dando palestras, ou ele não tem esse manejo bem dessa área, então ele tem uma área que é servir. Então disponha, faça com diferença, servir as mesas da ceia, arrumar a mesa, fazer aquelas mesas lindas, né? Então é de extrema importância, diaconisas e diáconos, dia de festividade, organizar um jantar, um almoço, um café da manhã. Tem pessoas que eles não conseguem arrumar uma mesa de um café da manhã na igreja, né? Às vezes tem um evento, precisa fazer um café da manhã, então aprenda a fazer isso, arrumar ali uma mesa bem bonitinha, põe umas frutas, põe os alimentos, organiza os guardanapos, pensa em tudo, né? Guardanapos, copos descartáveis, faz aquela mesa bem bonita, agradável. Então isso aí já é um trabalho digno também. E principalmente servir também a ceia. Ser organizado, uniformizado, ter higiene pessoal, né? Tem coisas na diaconia a gente tem que falar. Então os cursos que a gente dá, a gente sempre fala nessa área, cuidar da higiene pessoal, cheiroso, cabelo penteado, cortadinho, a mulher também, cabelo arrumado, tudo limpinho, as unhas limpas, passar aquele perfume cheiroso, uma roupa passadinha, limpinha. Então, isso tudo você está fazendo para servir a Deus, adorando ao Senhor. É porque eu vou servir ao Senhor na casa dele, eu vou fazer como um ato de adoração, um ato de excelência para o nosso Senhor Jesus, na casa dele. Então, muitas coisas na igreja precisa fazer dentro ali da onde você congrega, onde você reúne como um adorador, como servo do Senhor. Tem muito serviço, basta você estar atento. Tem evangelismo, tem na área de missões, tem na área de adolescente, de criança, de jovem, tem trabalho para todo mundo, para todos, né? Então, tem aqueles que destacam mais, tem aqueles que trabalham mais, que esforçam mais e que são inesquecíveis. Glória a Deus. Então, tem muitos exemplos em Atos de pessoas que serviram o Senhor com alegria, com maestria. Dos diáconos ali que mais destacaram em Atos 6 foi Estevão e Filipe. Estevão, sendo diácono, ele destacou na área do conhecimento da palavra, pregou com ousadia até a morte, né? Então ele foi muito excelente, muito cheio da unção, do poder de Deus. Ele não abriu mão de si mesmo, mas ele foi fiel até a morte, foi apedrejado, mas morreu fiel ao Senhor. E também tem Filipe, que foi grandemente avivado e saiu pregando, ministrando, batizando, fazendo a obra de Deus. Então, essa área também abrange a área de pregação, de evangelismo, de levar a mensagem, como Filipe foi cheio da graça, cheio da unção. Foi tanta unção que Deus derramou na vida de Filipe que Deus transportou ele de uma cidade para outra, fazendo curas, milagres, né? Então, ele foi um exemplo também de um diácono que destacou, inesquecível, que deixou história, que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Então, faça a obra de Deus. Aquilo que vier para fazer, faça com alegria. Dedique ao Senhor. Esforça. Seja humilde. Seja servo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Bendito o nome do Senhor Jesus. Então, é isso, irmãos. É servir com alegria, com júbilo. Sinta prazer em servir, né? Ensine também as pessoas a colaborar, porque precisamos também de pessoas que colaborem. Ah, porque o diácono e a diaconisa vai fazer isso, então deixa ali na igreja aquela sujeira. Precisamos ensinar também as pessoas
que vem frequentar as reuniões a ajudar, a servir também, a exercer diaconia. Porque ali deixa no banco fraldas descartáveis, copos pelo chão, água que derrama para todo lado, às vezes. Nós enfrentamos isso. Crianças que trazem sacola de bolacha, de skinny. Eu creio que na hora do culto não é hora de nós encher as nossas crianças de comida. É hora deles aprender também a comportar e adorar o Senhor. Os pais, as mães, saber cuidar do ambiente de adoração. Cuidar do lugar que você está. Os descartáveis é no lixo. A porta da igreja, quando termina os eventos, tem que catar todos os descartáveis, o lixo, deixar tudo limpinho, para não denegrir diante da sociedade a imagem da igreja, a nossa imagem de ser um povo desorganizado, jogar lixo para todo lado. Isso vai denegrir a imagem da igreja. Então, se todos exercerem o serviço, vai ser maravilhoso. Não vai pesar para ninguém. Então, cada um de nós devemos pegar a nossa parte e fazer aquilo que necessita fazer, para agradar ao Senhor, para ter um ambiente agradável, um ambiente limpo, cheiroso. Isso tudo é para a glória do Senhor. Então, sirva, adore o Senhor servindo de todo o seu coração, não como um peso, não sentindo um escravo, não sentindo que é só você que faz, não. Faça a sua parte com alegria. Adore o Senhor fazendo isso. Então, Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus.